Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Caderno de Maria Valtorta, 15 de outubro de 1943, de Jesus diz: a Igreja aplicou a Maria, minha bendita mãe, os louvores que o esposo no cântico diz à sua amada. E nenhuma criatura no mundo tem, na verdade, tanto direito de ter para si esses elogios, deixando também, sobretudo de lado, a sensualidade que celebra as belezas físicas, também grande em Maria, porque a sua exclusão do pecado original fez de Maria uma criatura perfeita, como as duas primeiras criadas pelo Pai. E as duas primeiras obras sublimes do Criador tinham, além da beleza incorpórea da alma inocente, a beleza física do corpo criado pelo Pai. A feiura física chegou ao homem como uma das muitas consequências da culpa. A culpa não feriu apenas o espírito, também trouxe esse dano à carne. Do espírito que havia perdido a graça provinham os instintos contra a natureza, que tinham como fruto as monstruosidades da raça. Se o homem não tivesse conhecido o pecado, não teria conhecido certos estímulos e não teria contraído alianças obsoletas e malditas, que depois pesaram ao longo dos séculos com uma marca de feiura sobre a primeira beleza original. E mesmo quando o homem não chegava a humilhar-se com certas faltas, a malícia levada à delinquência marcava estigmas no rosto dos ímpios e nos seus descendentes, estigmas que ainda hoje estudais para reprimir a delinquência. Mas vós, cientistas que os estudais, deveis começar a tirar do vosso coração os primeiros estigmas da delinquência, aquele que vos faz rebelar contra Deus, a sua lei, a sua fé. É necessário curar o espírito, não reprimir as faltas da carne e do sangue. Se o homem, cuidando primeiro de si mesmo, cuidasse depois da educação espiritual de seus irmãos, reconhecendo esse espírito que é a força motriz de suas ações, e não o negando com palavras e mais com atos ao longo da sua vida, a delinquência diminuiria ao máximo ponto para se tornar uma manifestação esporádica de alguns pobres doentes mentais. A feiura física é um sinal tão próprio ou distante de sua conjunção com o mal que se mosaica no tempo, quando por um complexo de razões que um dia vos expliquei, era preciso usar uma severidade e um absolutismo que depois modifiquei com a minha doutrina do amor. O deformado foi excluído dos serviços divinos. Não foi para ensinar aos homens a falta de caridade para com os infelizes que essa lei foi dada pela justiça, mas foi para refrear a natureza animal dos homens com medo e terror que suas faltas contra a natureza gerariam deformados, excluídos do serviço divino, a mais alta aspiração dos filhos de Israel. Uau! Gente! Meu Deus! Então vim, sabedoria eterna, encarnei para ti e modifiquei a lei com o fogo de minha caridade e a luz de minha inteligência. Nossa, eu aprendi uma coisa incrível agora com Jesus. Eu não sabia que a lei tinha sido usada para exclusão das pessoas. Nossa, usaram a lei como meio... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que grave que é isso. É gravíssimo isso, meu Deus do céu. Vocês entenderam o que ele disse? Meu Deus, socorro. E depois eu vou reler.
Então vim, sabedoria eterna, encarnei para ti e modifiquei a lei com o fogo de minha caridade e a luz de minha inteligência. Séculos e séculos se passaram desde o tempo de Moisés, e apesar de todas as leis, o homem fornicara com o mal, com a luxúria levada a aberrações monstruosas. Com a ferocidade também está levada a obras-primas criminosas. Nos filhos dos filhos desses milhões de pecadores foram marcados os estigmas dos pecados distantes dos pais, enquanto, sob o invólucro de uma carne que não era bela e deformada por defeitos físicos ou doenças horrendas, batia um coração digno de Deus, mais do que muitos corações de seres fisicamente belos. E então eu, fruto do amor e portador do amor entre os homens, para vos ensinar o amor, ensinei-vos a amar os infelizes. Chamei a mim os aleijados, os cegos, os leprosos, os loucos e os curei, quando era o caso. Sempre os amei com amor de predileção e ensinei-vos a amá-los assim. Isso também respondeu a uma razão de alta justiça. Eu que vim redimir as deformidades do espírito e amar os vossos espíritos deformados até o holocausto, para lhes restituir a beleza digna de entrar no céu, não poderia amar as deformidades da carne, cuja deformidade era uma cruz que em si redimiu o espírito que o carregava? Não. O Salvador os amou e ama, os infelizes da terra. E se ele não pode fazer o milagre de tornar perfeitos seus membros destinados a perecerem todos, ele não pode fazê-lo por razões inúteis para explicar aos homens. Ele pode dar a todos aqueles a quem uma enfermidade degrada sua garantia divina de posse do céu, se eles saibam passar pela prova do martírio sem duvidar da bondade do Eterno, e sem se rebelar contra o seu destino acusando a Deus. Uau, é muita informação para comentar aqui. Eles me amam até pela dor. Eu os recompensarei por seu amor e os abandonados da terra se tornarão os triunfantes no céu. Minha mãe, a sem culpa, a toda bela, a desejada de Deus, a destinada a ser minha mãe, possuía a harmoniosa integridade dos membros em que se evidenciava o polegar modelador de Deus que a havia criado à sua perfeita semelhança. A obra do artista é utilizada há muitos séculos para representar Maria. Mas como representar a perfeição? Ele flui de dentro para fora. E se ainda podes fazer uma forma perfeita com um pincel e um cinzel, não podes aplicar aquela luz da alma, que é uma coisa espiritual e que é o inefável toque divino, aplicada a uma carne que é santa. Um toque que vês brilhar por dentro nos teus irmãos, e isso te faz exclamar: que cara de santo! Como você pode representar Maria? A toda santa do Senhor, sempre que ela aparecia, e então te cansavas de reproduzir a sua imagem, os bem-aventurados da sua visão exclamavam: esta obra é bela, mas não é Maria. É diferente belo de uma beleza que não se pode reproduzir e que não se pode descrever. Você poderia reproduzir Maria, quem, para o conforto no julgamento iminente, permite ver minha mãe e sua? Você poderia mesmo se você fosse um excelente pintor ou escultor? Não. Você declarou que mesmo a sua palavra eficaz de mulher educada e capaz de compor é pobre e insuficiente para descrever Maria. Você disse que é leve dizer a coisa mais linda e indescritível que existe no mundo e compará-la à minha mãe. Nossa mãe. É o espírito de Maria que emerge dos véus de carne imaculada que não se pode descrever. Ou filhos dela e meus irmãos, santifiquem-se para ver Maria, mesmo que no paraíso você não a visse, por uma suposição, você já seria abençoado, porque o paraíso significa um lugar onde se desfruta a visão de Deus, e quem vê Maria já vê Deus, é o espelho imaculado da divindade. Vedes, pois, que os louvores do cântico são justamente apropriadas a Maria, que com a sua alma pura e apaixonada feriu o coração de Deus, que é o seu rei, mas que a satisfaz nos seus desejos de amor por vós, como se fosse sua rainha. Eu gostaria que, dentro de suas forças, assim como vocês devem amar a Deus com todos vocês,
se esforçassem para amar Maria. Amar significa imitar, com espírito de amor, aquele que você ama. E dei-te uma doce ordem. Ficar-se-á claro que me amas quando se vir que fazes as obras que eu faço. Agora eu te dou o mesmo comando para minha mãe. Será visto que você a ama quando a imitar? Se o mundo se esforçasse para imitar Maria, o mal em todas as suas diversas manifestações, desde a ruína das almas até a ruína das famílias, e desde a ruína das famílias até a ruína das nações, e de todo o globo terrestre, cairia derrotado para sempre. Porque Maria mantém o mal sob o seu calcanhar virginal. E se Maria fosse sua rainha, e você fosse verdadeiramente seu filho, súdito e imitador, o mal não poderia mais prejudicá-lo. Seja de Maria, você será de Deus automaticamente. Porque ela é o jardim fechado onde Deus está, o jardim santo onde Deus floresce. Porque ela é a fonte de onde brota a água viva, que sobe ao céu e vos dá os meios para subir ao céu. Eu, Cristo, Redentor do mundo e Salvador do homem. Muito bom, né? Vamos ver o que a gente aprende aqui, assim, mais calmo. Já li todo o trecho, vamos voltar aqui para ver o que a gente pode entender mais, né? Então ele começa aqui dizendo: a igreja aplicou a Maria, minha bendita mãe, os louvores que o esposo do cântico diz a sua amada, né, do Cântico dos Cânticos. E nenhuma criatura no mundo tem, na verdade, tanto direito de ter esses elogios, né, do livro Cântico dos Cânticos, como Maria, deixando também e sobretudo de lado a sensualidade que celebra as belezas físicas. Também grande em Maria, então deixa de lado a sensualidade e venha pensar em Maria, né, como uma beleza perfeita. Ela é perfeita, né? Também grande em Maria essa beleza física, porque a sua exclusão do pecado original, né, sem o pecado original, a Imaculada, fez de Maria uma criatura perfeita, como as duas primeiras, né, como Adão e Eva, que também eram imaculados, criados pelo Pai. E as duas primeiras eram obras sublimes do Criador, feitas pelo próprio Deus pessoalmente. Então tinham, além de uma beleza incorpórea da alma inocente, imaculada, uma beleza incrível, né? Uma beleza física perfeita, criado pelo corpo, criado pelo Pai diretamente, né? A feiura que surgiu no ser humano, né? A feiura física chegou ao homem como uma das muitas consequências da culpa do pecado original. A culpa não feriu apenas o espírito, também trouxe esse dano à carne. Aí você fala assim, mas por que é culpa? Né? Sentir culpa traz feiura. Traz feiura para o espírito. É por causa que a culpa, né, é o pecado, que gera muitos atos maliciosos, muitos pecados. Então, não é por fato de sentir culpa que você é feio, né? Que o espírito sente culpa, a alma sente culpa, a mente sente culpa, e aí fica feio o corpo por causa da culpa, por causa disso. Não, é que a culpa é o pecado, toda a dimensão do pecado, toda a desordem da pessoa que quer tomar decisões fora da ordem natural, fora da vida, né, com Deus, unida com Deus. Então, se você toma decisões, né, aonde você que sabe qual é o bem e o mal, a partir daí, você não consulta Deus, né? Você não acredita em Deus, não vive por uma lei de Deus. Você não consulta a Deus sobre o que deve fazer e você experimenta o que dá, né, na sua telha, né, naquilo que dá na sua cabeça. Aí você faz coisas, né? E depois que você faz essas coisas, você questiona o mal-estar que você sente. Aí você sente o mal-estar por ter feito aquilo, porque você percebeu que aquilo que você fez trouxe um gosto amargo depois que você fez, né? E aí você percebe que é pecado. E aí você vai sentindo mais mal-estar, um mal-estar que você faz você se sentir, que faz você se sentir em si mesmo feio. Você se sente feio, né?
E essa feiura espiritual que você se sente, da amargura pelo ato que você fez, vai repercutir para fora. Esse sentimento, todo esse mal-estar vai aumentando e vai repercutindo também no físico. Vai fazendo com que também o físico, né, fique envenenado com a mesma coisa que a alma está envenenada. O físico por fora também se envenena, né? Aí você pensa, não, Adão e Eva ficaram feios, depois os filhos deles ficaram feios porque eles tinham que fazer trabalhos braçais, tinham que fazer muita coisa, né? Muita coisa. Não. O que aconteceu foi que eles começaram a ter a coisa do incesto, né? E o incesto, desde sempre, gera monstros, né? Sempre gera deformidades. Então, o pecado em si, em primeiro lugar, o maior pecado gerado do pecado original tem a ver também com a sexualidade, com a sensualidade, com a malícia sexual. E, justamente, né, acontecia de haver incestos, né, de haver... se fosse com Deus, não iria acontecer isso. Se fosse Deus que tivesse gerado os filhos de Adão e Eva, se fosse Deus que tivesse orientado tudo, ele não ia permitir, né, nenhuma desordem. Mas como Deus foi retirado da fita, aí começou a acontecer. E aí começou a nascer, né, seres deformados por causa da união desses genes idênticos ali, né, conectados ali, que deu mal, deu ruim. A mistura, né? Então, foi assim que as coisas foram acontecendo. Fora que fala que eles chegaram até a ter relações com animais, né? E assim, não sei como que gerou naquela época, né? Gerou pessoas. Não dá para entender como que isso aconteceu. Como que gerou pessoas daquela época. Então, a gente não entende como que aconteceu. Porque foi mortos esses filhos todos no dilúvio. E assim, de Adão, aí Noé era uma pessoa que foi derivada, né, de uma linhagem que, por mais pura que foi, mas tinha se casado com outras mulheres de outras etnias ali. Então, o Noé já não era tão lindo como Adão era, como o filho de Adão era, Sete. Então, já tinha uma contaminação aí. E aí, a partir de Noé e seus filhos, começou a se gerar um novo povo, né? E que foi também a culpa também foi corroendo de dentro para fora e trazendo deformidades. Então, Jesus está tentando explicar aqui, né? Mas a gente nunca vai entender, porque a gente não sabe dimensionar direito. A gente fala aquilo que a gente lembra da Bíblia, do que é falado, né, dos filhos dos filhos de Deus que casaram, se uniram com os filhos dos homens, e aí os filhos dos homens eram os filhos de Caim, da herança de Caim, que era considerado homem puro, né, porque eles não tinham nenhuma coisa da graça de Deus, só tinha maldade, né. Os filhos de Deus eram considerados os filhos de Sete, gerados de Sete. E os filhos de Caim eram os filhos dos homens. Então, se misturaram os filhos de Sete com os filhos de Caim. E aí surgiram deformidades. É o que Jesus disse. É o que Jesus disse aqui na Valtorta, num trecho que a gente leu do caderno de 1945 a 50. Daí Jesus fala lá num desses trechos sobre isso. Que o dos filhos de Deus, que eram os filhos de Sete, se uniram com as filhas de Caim, né, da herança dos herdeiros de Caim, da descendência de Caim. E aí aconteceu as deformidades físicas. Aqui ele não tá falando disso, mas lá, mais pra frente, ele vai falar. E aí ele falou que queria explicar muito mais para que os cientistas soubessem as respostas, né, que vêm dele, que são mais perfeitas as respostas de Deus para todas as perguntas. Mas aí, como o homem não quer saber de Deus, ele falou que ele não ia responder muita coisa, né? Que ninguém queria saber. Aproveitar esses conhecimentos, né? Então, vamos lá. Continuando aqui.
A feiura física chegou ao homem como uma das muitas consequências da culpa. Então, a culpa não feriu apenas o espírito, aí também trouxe esse dano à carne, né? Do espírito que havia perdido a graça, provinham os instintos contra a natureza. Olha lá, instintos que são contra a natureza. Que a gente entende que, de repente, o ser humano, né, começou naquela época, ter relações sexuais com brutos. Esses brutos, a gente não sabe se são animais ou se são os filhos do Caim, entendeu? E aí a gente acha que, porque não tem como. Hoje, se você juntar o órgão, né, misturar. Hoje, se o cientista tentar criar uma monstruosidade, ele vê o que nasce o monstro. Ele vê que nasce o monstro. Né? Que se mistura o gene feminino, né, com o gene animal, eles veem que nasce monstros. Então, a gente não... Então, talvez aconteça que aconteceu isso lá, né? Lá, porque, olha, os instintos contra a natureza, entendeu? Então, aí o que a gente tenta pensar com a cabeça limpa e pura, nossa, é de ser irmão com irmã, irmão com irmã, essas coisas, né? Que daí surgiu essas coisas. Porque homem com homem não ia nascer nada, né? Mas uma fêmea de mamífero vai saber. Será que eles tinham essa coragem? Não sei. Mas pelo que a gente entendeu, que os brutos eram os filhos né? Brutos eram as pessoas que estavam vindo de Caim, da descendência de Caim. Aí a gente fica na dúvida se tinha animal, porque tá falando aqui. Os instintos, provinham os instintos contra a natureza. E aí, esses instintos contra a natureza não é um homem com a mulher, é alguma coisa além disso, né? Que foi a feiura que provinha. Daí tem outro trecho que fala sobre essa feiura. Não teria conhecido certos estímulos. Se o homem não tivesse conhecido o pecado, aí ele fala aqui, peraí. Também trouxe esse dano à carne, do espírito que havia perdido a graça, provinham os instintos. Então, o espírito que havia perdido a graça provinha os instintos contra a natureza. Então, hoje, várias pessoas ainda fazem sexo errado, homem com homem, mulher com mulher, porque já estão sem a graça. São pessoas que estão o espírito sem a graça. E aí tem os instintos contra a natureza, que tinham como fruto as monstruosidades da raça. Então, eu acredito que sem a graça, quando duas pessoas, talvez um homem e uma mulher, que estejam sem a graça, tenham relações sexuais, nasçam deformidades. Nasçam pessoas com deformidades, né? Se o homem não tivesse conhecido o pecado, não teria conhecido certos estímulos e não teria contraído alianças obsoletas e malditas que depois pesaram ao longo dos séculos com uma marca de feiura sobre a primeira beleza original. Então, se o homem não tivesse conhecido o pecado, não teria conhecido esses certos estímulos, né? Essas curiosidades malucas, esses instintos contra a natureza, e não teria contraído alianças, né? Uniões obsoletas, né? Então, ele não fala o que é isso aqui. Né? Não teria contraído alianças obsoletas e malditas, que depois pesaram ao longo dos séculos com uma marca de feiura sobre a primeira beleza original do ser humano. E mesmo quando o homem não chegava a humilhar-se com certas faltas, a malícia levada à delinquência marcava estigmas no rosto dos ímpios e nos seus descendentes, estigmas que ainda hoje estudais para reprimir a delinquência. Então, cientistas estudam esses estigmas
que ainda hoje estudam. Aí Jesus fala também nesse trecho de 1945 que os cientistas estudam os neandertais, que tinham cérebro menor, e um monte de coisa assim, né? Que tinham um formato diferente de cérebro, um corpo diferente, uma coluna vertebral diferente. E aí Jesus fala que é por causa desses estigmas no rosto dos ímpios. Deve ser os pelos diferentes, né? E nos seus descendentes, alguns pelos, né? Pelos diferentes. Estigmas que ainda hoje estudais para reprimir a delinquência. Mas vós, cientistas que os estudais, deveis começar a tirar do vosso coração os primeiros estigmas da delinquência. Aí ele está falando para os cientistas que eles têm que voltar a Deus. Eles têm que pensar, né, sobre Deus. Eles têm que ter fé em Deus, né? Que é essa delinquência os primeiros é justamente a desobediência a Deus, né? A desobediência à fé, né? A uma lei, a uma regra natural, né? De repente eles também fogem dessa lei natural, né? Os cientistas quando estudam, né? Pode ser que eles usam métodos antinaturais, né? Então, mas vós, cientistas que os estudais, deveis começar a tirar do vosso coração os primeiros estigmas da delinquência, aquele que vos faz rebelar contra Deus, a sua lei, a sua fé. É necessário curar o espírito, não reprimir as faltas da carne e do sangue. Se o homem, cuidando primeiro de si mesmo, cuidasse depois da educação espiritual de seus irmãos, reconhecendo esse espírito que é a força motriz de suas ações, e não o negando com palavras e mais com atos ao longo de sua vida. Então é muito complicado o que ele está falando aqui. Porque cientistas vão curar espírito, não é? Eles tinham que, né, pedir perdão para Deus, voltar-se à fé, rezar, ter um relacionamento com Deus, ler a palavra de Deus, guardar a doutrina e tudo mais, né? É necessário curar o espírito, não reprimir as faltas da carne. E do sangue. O que quer dizer reprimir? Reprimir as faltas. O que seria isso? O cientista faz isso? É necessário curar o espírito, não reprimir, fazer pouco de esconder essas faltas da carne. Reprimir é esconder, é desconsiderar essas faltas da carne e do sangue. Se o homem, cuidando primeiro de si mesmo, cuidasse depois da educação espiritual dos seus irmãos, reconhecendo esse espírito que é a força motriz de suas ações, e não o negando com palavras e mais com atos ao longo de sua vida, a delinquência diminuiria ao máximo ponto para se tornar uma manifestação somente esporádica em alguns pobres doentes mentais. É conhecer a Deus, né? Conversar com Deus, ter uma vida com Deus, espiritual, consultar a Deus. Então, o cientista iria consultar a Deus com a vida espiritual, né? A feiura física é um sinal tão próprio ou distante de sua conjunção com o mal. A feiura física é um sinal tão próprio ou distante de sua conjunção com o mal. Então, faz parte, né? Tem a ver com o mal. Então, a feiura física é um sinal tão próprio ou distante de sua conjunção com o mal que se mosaica no tempo. Quando por um complexo de razões que um dia vos expliquei, aí quando que ele explicou 446, que um dia vos expliquei, 9 de julho, tem que ler 9 de julho.
dia 9 de julho, que vos expliquei. A feiura física é um sinal tão próprio, distante da sua conjunção com o mal que se mosaica no tempo, quando por um complexo de razões que um dia vos expliquei, era preciso usar uma severidade e um absolutismo que depois modifiquei com a minha doutrina do amor. Entendi. Era preciso usar uma severidade. Antes, né, de Jesus ter vindo na Terra, na lei de Moisés, ele usou uma severidade e um absolutismo que depois ele modificou com a doutrina dele, né, do amor. O deformado foi excluído dos serviços divinos. Então, a pessoa que nascesse deformada era sinal que ela era sinal de filha de pecadores. Que ela foi, né? Era um sinal na época que ela era, né? Uma pessoa deformada com qualquer doença física, sem cego, surdo, mudo, coxo, né? No Antigo Testamento era um sinal claro de que foi concebida em pecado, de que a pessoa foi concebida fora do casamento, entendeu? No incesto, com idolatria, pessoa né, que não tá na graça e tal. Fora do povo de Deus, então tinha várias regras que Deus colocou na lei de Moisés, né? Daí Jesus desfez isso. Foi feito isso lá no Antigo Testamento, depois Jesus desfez, modificou, né, com a doutrina do amor. Então é muito sério isso aqui, né? A gente sabe disso, mas a gente não lembra disso, porque a gente não estuda tanto a Bíblia assim, né? Era preciso usar uma severidade e um absolutismo na época, né, do Antigo Testamento, que depois foi modificado com a doutrina do amor, né, de Jesus. O deformado era excluído dos serviços divinos, não podia trabalhar no templo. Não foi para ensinar os homens a falta de caridade para com esses infelizes, com essa lei, que essa lei foi dada pela justiça. Então, não foi para ensinar aos homens a falta de caridade, para excluir todos os deformados, né, da comunidade cristã, na comunidade divina, né, na comunidade judaica lá, não sei. Não era para isso, né, mas foi para refrear a natureza animal dos homens, né, para não haver tanto adultério, né, e tudo mais, tanto incesto, né, foi para refrear a natureza animal dos homens, com medo e terror de que suas faltas contra a natureza gerariam deformados, excluídos do serviço divino, a mais alta aspiração dos filhos de Israel. Então né, Jesus veio como sabedoria eterna, encarnou para nós e modificou a lei com o fogo da sua caridade e a luz de sua inteligência. Aí ele pegou e curou os cegos, curou os mudos, curou os surdos, curou todos os que eram deformados, todos os que estavam doentes. Jesus curou todo mundo, né? Tá vendo? Para mostrar que não é isso, né? Então, séculos e séculos se passaram desde o tempo de Moisés e, apesar de todas as leis, o homem fornicara ainda com o mal, com a luxúria levada a aberrações monstruosas, com a ferocidade também, esta levada a obras-primas criminosas. Nos filhos dos filhos desses milhões de pecadores foram marcados os estigmas dos pecados distantes dos pais, enquanto, sob o invólucro de uma carne que não era bela e deformada por defeitos físicos ou doenças horrendas, batia um coração digno de Deus mais do que muitos corações de seres fisicamente belos. Então, nos filhos dos filhos desses milhões de pecadores foram marcados os estigmas dos pecados, distantes dos pais, enquanto, sob o invólucro de uma carne que não era bela e deformada por defeitos físicos ou doenças horrendas, batia um coração digno de Deus, mais do que muitos corações de seres fisicamente belos.
Tá difícil de entender isso aqui. Tô difícil. O que Jesus falou aqui? Não entendi. Séculos e séculos se passaram, desde o tempo de Moisés. E apesar de todas as leis, o homem o homem fornicara com o mal. Então, apesar de todas as leis, o homem continuava fornicando com o mal. Né? Os próprios doutores da lei, eles tinham, né? Eles iam procurar prostitutas, né? Então, pra vocês verem, o homem fornicara com o mal, com a luxúria levada a aberrações monstruosas, com a ferocidade também esta levada a obras-primas criminosas. Tá, continuava a mesma coisa. Nos filhos dos filhos desses milhões de pecadores, né, filhos aí desse povo, foram marcados os estigmas dos pecados. Né, eles receberam os estigmas dos pecados distantes dos pais, enquanto sob o invólucro, né, distantes dos pais, enquanto sob o invólucro de uma carne que não era bela ou deformada por defeitos físicos ou doenças horrendas. Então, mesmo que a pessoa não tivesse, né, ela poderia ter nascido, mesmo que ela não fosse deformada por defeitos físicos ou era bonita, ou não estava deformada por doenças horrendas, batia um coração digno de Deus, mais do que muitos corações de seres fisicamente belos. Então aí, nos filhos dos filhos desses milhões de pecadores foram marcados os estigmas dos pecados distantes dos pais. Enquanto, sob o invólucro de uma carne que não era bela, a pessoa feia, e deformada por defeitos físicos ou doenças horrendas, batia nela um coração digno de Deus, mais do que muitos corações de seres fisicamente belos. Beleza, então tá, entendi agora. E então eu, fruto do amor e portador do amor entre os homens, para vos ensinar o amor, ensinei-vos a amar os infelizes. Né? Jesus ensinou. Chamei a mim os aleijados, os cegos, os leprosos, os loucos, e os curei quando era o caso. Sempre os amei com amor de predileção e ensinei-vos a amá-los assim. Certo. Beleza. Isso também respondeu a uma razão de alta justiça. Eu que vim redimir as deformidades do espírito e amar os vossos espíritos deformados até o holocausto, para lhes restituir a beleza digna de entrar no céu. Não poderia amar as deformidades da carne, cuja deformidade era uma cruz que em si redimiu o espírito que o carregava? O Salvador os amou e ama, os infelizes da terra. Isso também respondeu a uma razão de alta justiça. Eu que vim redimir as deformações do espírito e amar os vossos espíritos deformados até o holocausto, para lhes restituir a beleza digna de entrar no céu. Não poderia amar as deformidades da carne, cuja deformidade era uma cruz que em si redimia o espírito que o carregava? Aí tá escrito não, mas eu não tô entendendo por que tá escrito não aqui. Tá um erro, tá errado, entendeu? Tá errado aqui, como que não? Jesus ama todos, ama de qualquer jeito. O Salvador os amou e ama os infelizes da terra. É porque tem uma palavra, uma resposta que não, mas tá errada essa resposta. O Salvador os amou e ama os infelizes da terra, e se ele não pode fazer o milagre de tornar perfeitos os seus membros destinados a perecer em todos, ele não pode fazê-lo por razões inúteis. Ele não pode fazê-lo por razões inúteis para explicar aos homens. O Salvador os amou e ama todas as pessoas. Ama todo mundo. Feio, bonito, de qualquer jeito, ele ama. E se ele não pode fazer o milagre de tornar perfeitos seus membros hoje destinados a morrer, em todos,
ele não pode fazê-lo por motivos inúteis, por razões inúteis, para explicar aos homens. Ele pode dar a todos aqueles a quem uma enfermidade degrada sua garantia divina de posse do céu. Então, ele não muda, ele está falando aqui que ele não vai mexer com isso. Seria motivo inútil fazer isso. Deixar você bonito para depois você ir pecar, né? Aí ele falou assim, eu salvei vocês. Aí poderia, junto com a salvação que eu trouxe, né, resolver esse problema, deixar todo mundo bonito, sem bonito, nascer bonito, sem todo mundo bonito. Mas por razões inúteis que eu não faço isso, né? Porque justamente a feiura de vocês, as deformidades de sua carne, né, podem ser meios que são expiatórios, né? Então, ele não tem motivo para fazer isso, né? Quanto mais você estiver sofrendo, hoje em dia uma cruz da deformidade, se você nascer hoje com uma deformidade física, é uma cruz, e essa cruz te santifica. Então, ele não vai, é um motivo inútil, seria um motivo inútil desfazer isso, né? Para deixar de você sofrer, sendo que esse sofrimento que você vai sofrer, né, vai te trazer muita salvação, muitas graças, muitas coisas boas, né? Então, é isso que ele tem a dizer, né? Ele pode dar a todos aqueles a quem uma enfermidade degrada sua garantia divina de posse do céu. Então, ele pode dar a todos aqueles a quem uma enfermidade degrada sua garantia divina de posse do céu, se eles saibam passar pela prova do martírio sem duvidar da bondade do Eterno e sem se rebelar contra o seu destino acusando a Deus. É complicado explicar isso aqui, de entender a linguagem de Jesus, né? Vamos lá, Jesus ajuda nós. O Salvador os amou e ama, os infelizes da terra. E se ele não pode fazer o milagre de tornar perfeitos seus membros destinados a perecerem todos, ele não pode fazê-lo por razões inúteis para explicar aos homens. Ele pode dar a todos aqueles a quem uma enfermidade degrada sua garantia divina de posse do céu. Isso ele pode dar a todos, né? Uma garantia divina de posse do céu. Se eles souberem passar pela prova do martírio, né, de viver essa enfermidade, sem duvidar da bondade do Eterno, entende? E sem se rebelar contra o seu destino, acusando a Deus. Então, se eles reclamarem, se eles se rebelarem contra Deus por causa da doença deles, eles vão para o inferno. Então, ele dá a garantia para você de que você que nasceu deformado por alguma doença, ou você ficou deformado por alguma doença, ele garante para você que isso já é uma garantia, né? Se você viver com isso, resignado, sem se rebelar contra Deus, que você vai ter posse do céu. Já é garantido para você. Esse martírio de você viver com uma doença degradante, né, que tirou alguma coisa da sua vida, um olho torto, uma boca torta, né, alguma coisa feia, uma pele feia, alguma coisa assim. Ele já dá para você uma garantia, desde que você saiba passar por a vida com esse martírio sem duvidar da bondade do Eterno e sem se rebelar contra o destino, acusando a Deus. Tô gravando aqui. Eles me amam até pela dor. Eles me amam até pela dor. Eu os recompensarei por seu amor e os abandonados da terra se tornarão os triunfantes no céu. Então, até pela dor. Minha mãe, sem culpa, a toda bela, desejada de Deus, a destinada de ser minha mãe, possuía a harmoniosa integridade dos seus membros, em que se evidenciava o polegar modelador de Deus que havia criado a sua perfeita semelhança. A obra do artista é utilizada há muitos séculos para representar Nossa Senhora, né? Mas como representar a perfeição? Ele flui de dentro para fora. E se ainda podes fazer uma forma perfeita com um pincel e um cinzel, não podes aplicar aquela luz da alma, que é uma coisa espiritual, e o que é inefável toque divino aplicado a uma carne que é santa, um toque que vês brilhar por dentro nos teus irmãos, e isto te faz exclamar: que cara de santa!
Como você pode representar Maria, a toda santa do Senhor, sempre que ela aparecia, e então te cansava de reproduzir a sua imagem, os bem-aventurados da sua visão exclamavam: esta obra é bela, mas não é Maria. É diferente bela de uma beleza que não se pode reproduzir e que não se pode escrever. Tá fácil de entender isso aqui. Você poderia reproduzir Maria a quem, para conforto no julgamento iminente, permite ver minha mãe e sua mãe? Você poderia mesmo se você fosse um excelente pintor ou escultor? Não. Você declarou que mesmo a sua palavra eficaz de mulher educada e capaz de compor é pobre e insuficiente. Está falando com a Maria Valtorta. Para descrever Maria. Você disse que é leve. Dizer a coisa mais linda e indescritível que existe no mundo e compará-la à minha mãe, nossa. É o espírito de Maria que emerge dos véus da carne imaculada que não se pode descrever. Né? Então é o espírito de Maria que é difícil de descrever. Ou filhos dela e irmãos. Santifiquem-se então para ver Maria. Mesmo que no paraíso você não a visse, por uma suposição, você já seria abençoado. Porque o paraíso significa um lugar onde se desfruta a visão de Deus. E quem vê Maria já vê Deus. Olha só, que grande isso, né? Pois é o espelho imaculado da divindade. Vedes, pois, que os louvores do cântico são justamente apropriados a Maria, que com a sua alma pura e apaixonada, feriu o coração de Deus, que é o seu rei, mas que satisfaz nos seus desejos de amar por vós como se fosse sua rainha. Eu gostaria que dentro de suas forças, assim como vocês devem amar a Deus, com todos se esforcem para amar Maria. Amar Maria significa imitar. Legal, né? Saber disso. Amar significa imitar, com espírito de amor, aquele que você ama. Eu dei-te uma doce ordem. Ficar-se-á claro que me amas quando se vir que fazes as obras que eu faço. Agora eu te dou o mesmo comando para minha mãe. Será visto que você a ama quando a imitar. Se o mundo se esforçasse para imitar Maria, o mal em todas as suas diversas manifestações, desde a ruína das almas, até a ruína das famílias, e até a ruína das famílias, até a ruína das nações, e de todo o globo terrestre, cairia derrotado para sempre. Então o mal cairia derrotado para sempre, se o mundo inteiro se esforçasse para imitar Maria. Maria mantém o mal sob o seu calcanhar virginal. Maria mantém o mal sob o seu calcanhar virginal. E se Maria fosse sua rainha, e você fosse verdadeiramente seu filho, ou súdito imitador, o mal não poderia mais te prejudicar. Seja de Maria. Você será de Deus automaticamente. Porque ela é o jardim fechado onde Deus está, o jardim santo onde Deus floresce. Porque ela é a fonte de onde brota a água viva que sobe ao céu e vos dá os meios para subir ao céu. Eu, Cristo, Redentor do mundo e Salvador do homem. Importante a gente imitar Maria, mas Jesus precisava ensinar mais sobre Maria, né? Para a gente poder ter mais facilidade de imitar Maria, ter mais conteúdo sobre ela, né? Mas tem bastante coisa, a gente deve estudar tudo que tiver à disposição para a gente imitar Maria. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus? Eu confio em vós.